Então essa é a nosso segundo encontro, né? De novo explicando por que o uso do termo aula, porque ele era um edital, então, da Prefeitura de Porto Alegre, que previa aulas online, aulas abertas, enfim. Mas eu desde sempre gosto de tratar já como um encontro, né? Mais do que uma aula que tem essa hierarquia, assim, do falar, um fala, um escuta. A ideia é que a gente trabalhe mais como uma conversa mesmo, como um encontro. Inclusive porque muitas das referências que estão aqui, que serão trabalhadas, elas são referências que partem de diversos encontros, sejam encontros meus com outros artistas, assim como encontros de maneira geral, situações que te geram pensamentos, reflexões e que acabam desembocando nos próprios trabalhos, né? Semana passada, no dia 10 de novembro, a gente teve a primeira aula encontro, que foi a do lixo, do descarte e da obsolescência. Ela já está lá no YouTube, para quem ainda não assistiu, tá lá. Fica como consulta ali também, pode ser sempre vista essas aulas, elas vão ficar lá de forma permanente no YouTube da Planta. Hoje, dia 17, nós vamos falar do erro e da gambiarra, né? Vamos chegar na gambiarra. E no dia 24, ética e apropriação, porque é sempre um tema muito perguntado e trabalhado pela questão da apropriação, se você pode ou não trabalhar com isso. Então, vamos falar sobre isso no próximo encontro do dia 24. Nosso tema dessa aula 2, deste encontro 2, vai ser pautado em cima do erro e da gambiarra. A gambiarra vem sendo vista bastante dentro dos estudos culturais, especialmente com a terminologia da gambiologia, que a gente vai ver mais para frente, mas ela é presente na obra de diversos artistas, que a gente vai ver alguns também, que eu vou dar links depois para que a gente possa conversar sobre isso. Mas para a gente introduzir esse assunto do erro e da gambiarra, eu vou pegar uma outra vertente, que é a ficção, e que vai ser uma relação com a poesia neste primeiro momento, né? Então a gente abre aqui pensando no erro, na sucata, a gambiarra e a ficção. E o que a ficção tem a ver com isso? Bom, para começar, eu pego esse conceito do Juan José Sarre, que é um argentino, e que traz para a gente uma ideia da ficção não como esse gênero anti-verdade, né, ou anti-realidade, ele fala. A gente às vezes pensa muito nisso, isso é uma ficção, e a ficção como algo que não é do campo do real, né. E o Sarre, nesse trabalho, ele vai trazer muito um conceito de ficção que me parece muito próximo do espaço que o erro nos dá para trabalhar com os arquivos. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente acessa um arquivo através do erro, a gente atravessa pelo espaço que ele tem de lapso, né? Se aquela história fosse preenchida completamente, eu teria talvez a história documental reta dela, né? Se eu tivesse alguém como o Rodolfo que deixa todos os arquivos ali catalogados dizendo que ele basicamente eu tenho uma história linear direta, mas existem lapsos na história do Rodolfo, e são esses lapsos que me interessam mais, né? Alguma coisa que está perdida, alguma coisa que eu não consigo entender daquela história vendo aqueles registros. E aí eu penso no Sarre, quando ele diz isso, né? Mas que ninguém se confunda, não se escrevem ficções para iludir por imaturidade ou irresponsabilidade. Os rigores que o tratamento da verdade exige, contra os rigores que o tratamento da verdade exige, mas sim para evidenciar o caráter complexo da situação. Complexidade esta em que o tratamento limitado ao verificável implica uma redução abusiva e um empobrecimento. Ao ir em direção ao não verificável, a ficção multiplica ao infinito as possibilidades de tratamento. Não nega uma suposta realidade objetiva, ao contrário, submerge-se em uma turbulência desdenhando a atitude ingênua que consiste em pretender saber de antemão como essa realidade se conforma. Não é uma claudicação ante tal ou qual ética da verdade, mas sim a busca de uma ética um pouco menos rudimentar. E aqui me interessa muito esse conceito de uma busca de uma ética um pouco menos rudimentar. Nós vamos falar isso muito no próximo encontro, que é o da apropriação e da ética, justamente por essa relação da ética da verdade, né? Uma coisa que às vezes nos colocam como muito binário, assim, o bom e o mal, o A e o B, o A e o Z, no caso, então como coisas bastante distantes, quando na verdade
Não é assim, as coisas não funcionam dessa maneira bipolar, e a gente, então, busca por verdades que sejam menos rudimentares. Isso me interessa bastante nesse conceito dele. Inclusive, quando ele fala sobre o submergir em uma turbulência, né? Me parece sempre que essa turbulência é parte desse erro, assim, desses processos erráticos que não são exatamente essa navegação por águas tranquilas, né? O querer submergir numa turbulência é já pensar na presença desse erro. Aí eu pego uma entrevista do Mia Couto desse ano, do Instituto Porvir, onde ele vai falar sobre o Manuel de Barros, o poeta, e onde ele vai falar do papel do erro na educação e no desenvolvimento humano, né? Essa entrevista é bem-vinda, eles estão falando ali sobre as escolas, enfim, essa questão muito colocada entre como ensinar, então, o certo e o errado, ou melhor do que isso, né? Como vinha sendo esse bipolar entre certo e errado, pensa, tá, mas e o espaço para o erro? E ele fala que é preciso confrontar as crianças e os adultos de que não vejam nessa ilusão de controle uma base para se pensarem felizes. E a escola deve entregar o gosto do saber, mas ao mesmo tempo ensinar a conviver com o não saber. Tanto na escola quanto na família, deveria-se relativizar o que se entende por derrota. O erro na escola deveria nos permitir ensinar que somos o que somos e somos feitos da maneira que somos por um erro. Digo como biólogo, toda evolução foi feita em cima do erro. Toda a arte e a poesia foi feita, como diria Manuel de Barros, no ato de errar bonito. Então, Manuel de Barros tem lá um poema dele que é o Livro do Nada, acho que é o Livro do Nada, onde ele vai falar sobre isso, assim, sobre o Beethoven é o maior erro e o erro bonito, assim, ele fala sobre essa questão. Mas aí, para falar um pouco do Manuel de Barros, que eu acho que é um poeta muito preciso nessas relações, eu trago o Apanhador de Desperdícios, obviamente, pelo como isso está ligado ao Chiffonier, que a gente falou na semana passada, então esse trapeiro, o coletor de miudezas. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. E acho que o Manuel ele tem esse jogo de palavras, esse jogo do erro, e mostrar muito bem esse apreço pelo que é muitas vezes desprezado, né? Então, pelas palavras de barriga no chão, né? Isso é incrível. E trago daí um conceito que é o da poética, que é trabalhado pela professora Sandra Rey, tive aula com ela hoje de tarde no doutorado aqui, para trazer esse conceito que é um termo cunhado pelo Paul Valéry nessa conferência do Collège de France para estudar a gênese do poema, né? E que o Passeron vai ampliar para falar, então, de quando nasce uma obra de arte, na verdade. O que seria essa relação da criação, né? Do momento em que a gente resolve começar a fazer isso. E aí ela vai falar que o objeto da poética não se constitui pelo conjunto de efeitos de uma obra percebida. Não é a obra acabada, nem a obra por fazer, é a obra se fazendo. Tá? O que nos move a fazer algo? Vai falar que essa poética pressupõe 3 parâmetros fundamentais, que é a liberdade, que é essa expressão do que é seu, singular, a errabilidade, que é o direito de se enganar, e aqui veio, eu deixei em itálico, a eficácia. Eu vou falar com ela porque na última aula ela falou em pseudo-pessoa, e aqui se errou, tem que reconhecer que errou e corrigir o erro. Né? Eu estaria muito contrário a isso, porque acho que não é. Acho que esse conceito está errado e o erro pode ser usado. Não é para corrigir erro, coisa nenhuma. Bom, mas que erro é esse, né? De que erro a gente está falando? O erro que a gente vai falar hoje está muito ligado ao erro da obsolescência programada, como nós vimos, ele vai atuar desde o início da década de 20 do século passado nos Estados Unidos, quando a Ford começa a implementar a troca de carros anualmente, mas é a partir do fim da Segunda Guerra Mundial que essa obsolescência é pensada como um programa de design de massa, né? De que isso comece a dar pau de tanto em tanto tempo e precise ser trocado. Nunca foi tão
bem articulado esse discurso e tão bem implementado como uma cultura de consumo como na tecnologia, né? A gente troca de aparelho celular a cada 2 anos, ou computador, enfim, isso gera todo esse lixo eletrônico. E como a gente viu no encontro passado, o lixo é muito fértil, né? A gente pode ter coisas muito boas no lixo, encontros muito produtivos com esse lixo. Então, o lixo eletrônico nos traz isso. E aí eu volto para a lei da Assmann, que a gente falou bastante dela no encontro passado, desse livro, né? Eu deixei o PDF do livro ali também, para explorar esse conceito de armazenadores que ela vai usar no espaço de recordação e que ela vai explorar esses suportes da conservação da memória, né? Que vão desde os livros até os álbuns fotográficos, até os HDs, quando chega. Então, que armazenador é esse que a gente está usando a cada momento? E ela vai reforçar que não existe uma ingenuidade nesse rememorar. Vão existir sempre interesses políticos e sociais na questão da conservação. E que, para além das questões práticas e tecnológicas, esse tema ainda vai ser assombrado por importantes questões teóricas, como atestar a veracidade de um testemunho ou decidir o que deve ser conservado ou não em meio a essa proliferação da produção. Então isso é uma coisa sempre importante da gente pensar nesse erro, né? O que está dando erro? Está dando erro porque quem quer que dê erro e como que a gente desfaz esse erro, né? Ou como a gente usa, não desfazendo, como aquela questão da poética, mas como eu posso usar o erro como erro mesmo, assim, como ele é fértil em ser erro e não ter que ser corrigido ou acertado. E aí, pensando nesse galpão de lixo eletrônico, a gente vai ter uma proliferação de resíduo tecnológico habitando galpões em pilhas gigantescas. E é nesse interior de galpão de sucata que esses armazenadores, que a lei da Assmann fala, vão encontrar seu destino final, se não o final da nossa linha de visão, né? Porque lá dentro eles vão ser desmontados, eles vão ser mandados para outros lugares, muitas vezes esse lixo eletrônico vai parar em países africanos como destino do lixo tecnológico, por mais que isso não possa ser feito por regras da Organização Mundial de Comércio, mas ele vai, né? Então é esse colonialismo reverso, de novo, que manda o lixo daí para esses continentes, para países em desenvolvimento. Então ele talvez não seja um destino final, mas é o final aos nossos olhos, né? Então ali essa relação com o descarte tecnológico vai se tornar cada vez mais intenso e vai expor essas obsolescências, assim como vai expor gambiarra, né? Daí a gente vai começar a entrar nesse pensamento da gambiarra, com essas formas que a gente encontra de amontoar descarte, aparato de vigilância que a gente toma como cotidiano. Vai surgir a gambiologia, né? E a gambiologia que pode ser definida como a ciência do improviso aliada às técnicas eletrônico-digitais. Ela é a celebração da gambiarra por postura crítica ou simplesmente como opção estética. É a tecnologia por vício ou como combustível, e como aponta o pesquisador e gambiólogo Fred Paulino, a gambiarra é uma forma de hackeamento e também uma atitude política. Essa atitude política da gambiarra vai estar em praticamente todos os textos de teóricos da gambiologia ou da gambiarra de maneira geral. Assim, quando a gente começar a analisar obras da gambiarra, não existe como dissociar isso da política, não existe como tirar esse fazer algo pela gambiarra sem que essa atitude esteja carregada de uma simbologia do fazer político mesmo, né? Eu linkei ali também o site do gambiologia.net com os artigos do Fred, tem ali esse artigo estendido, assim como outras exposições dele, questões que surgem ali no discurso dele na produção. Aqui tem uma imagem do Deserto Rosso, da Gisele Beigelman, tá linkado ali também, mas para a gente falar sobre a professora Cláudia Cossack, argentina também, de Buenos Aires, e ela fala sobre a gambiologia, sobre os gambiólogos, falando sobre essa questão da obsolescência, né, que os gambiólogos vão atuar em meio ao lixo eletrônico e à obsolescência, que como ela usa nesse texto dela que chama Basura, é como uma sombra que espreita todo dispositivo tecnológico. Então, é como se todo dispositivo tecnológico tivesse a sombra da obsolescência. Em algum momento, ele vai morrer e vai para esse lixo se amontoar, gerando, como a gente viu no encontro passado, aquelas ondas de soterramento do poeta Durs Gruben, esse alemão que a gente falou nesse outro encontro, que vai falar, né, do tempo da arte, em como a arte vive tempos de rememorar e soterrar questões, né? E para mim é muito claro quando eu chego em um galpão de lixo eletrônico que esse soterramento de mídia tá ali para ser anarquivado, como
seria o termo do Derrida, ou fazer a arqueologia das mídias, como hoje costuma-se convencionar dentro dos estudos da comunicação, o termo, ou como os chilenos têm usado a taxonomia, né? Em vez de taxonomia, taxonomia, a ideia de dissecar basicamente um meio, uma mídia, né? E entender o que existe ali ainda, o que é isso que jogaram no lixo, o que é esse corpo que morre então, o que a gente tira dele. Chegamos no Carl Guimarães com as suas gambiarras, né? O Carl Guimarães tem um trabalho grande de fotografar gambiarra, assim, fotografar tanto em fotografias quanto em vídeo. E acho que essa talvez seja uma prática de outras pessoas. Eu também, toda vez que eu vejo uma gambiarra, eu tenho que fotografar. É uma ode a criação espontânea, de alguma maneira, é essa solução que não deixa algo ser descartado, é a solução anti-resíduo, né? É o que faz com que aquele óculos sobreviva, que o churrasco seja feito, que a geladeira esteja fechada, enfim, é dar um jeito com algo que é o que se tem e o que se faz ter. Sempre brinco muito com o Vicente, com trabalho, assim, com coisas que eu tô fazendo, que às vezes me perguntam, mas como é que você faz isso? Como é que é pra fazer tal coisa? E eu dou lá meu jeito de fazer e falo assim, ó, certamente não é assim que fazem num tutorial. Se for procurar um tutorial no YouTube, vão fazer de outro jeito, mas como é que, sei lá, eu descobri como faz, como é que eu faço, como é que eu dou um jeito de fazer? É mais o dar um jeito de do que o ir pelo manual, né? E aí, eu pego esse texto da Lisette Lagnado, que é O Malabarista e a Gambiarra. É também um texto bem importante sobre a estética da gambiarra, porque ela vai analisar diversas obras e trazer isso para... Ele é um texto curto, na verdade, né? Mas como ele é de 2012 e traz uma perspectiva dessa gambiarra em cima da obra de diferentes artistas muito icônicos na produção nacional, e é bastante pungente assim, com a questão política, vale muito a pena acessar, depois está no site do Cal mesmo, e tem ali um texto curto, vale a pena ler ele inteiro para pescar depois a relação que ela vai fazer com o malabarista, inclusive, que ela diz, como é que você... não tem como ser um malabarista hoje sem atuar com a gambiarra. O malabarista de 2020 é um malabarista da gambiarra, assim. Mas eu selecionei outro trecho para a gente falar disso, que é essa gambiarra, mesmo que utilizada com diferentes nuances, com mais ou menos alegoria, dependendo da vocação do artista para o símbolo, é a peça em torno da qual um tipo de discurso está ganhando velocidade. O mecanismo da gambiarra, cujas anterioridades antropológicas não cabem aqui ser discriminadas, assim como um desvio pelos projetos arquitetônicos de Lina Bobardi demandaria uma dedicação integral, tem um acento político além do estético. Há uma ressonância do parangolé, pelo fato de abranger toda uma rede de subsistência a partir de uma economia informal, com soluções de baixo custo e de puro improviso. Da diversidade vivemos, conclama Hélio Oiticica em Esquema Geral da Nova Objetividade, 66-67. E a diversidade não significa apenas pouquidão, mas também oposição. Para validar sua posição cultural crítica, Hélio não tergiversava. Tem-se que ser visceralmente contra tudo que seria, em suma, o conformismo cultural, político, ético e social. Então, acho que aqui a gente tem essa pedra fundamental da gambiarra como um ato político mesmo, justamente quando a Lisette junta isso com a nova objetividade e vê no Hélio Oiticica essa relação do parangolé, não pela pouquidão, mas pela oposição. E que ser visceralmente contra tudo que se queira, em suma, o conformismo cultural, político, ético e social, né? É isso. Então, é uma atitude política anticonformista o trabalhar com a gambiarra, o fazer com que isso dure mais, né? E não só pela duração da obsolescência, mas pela afirmação política de que vai se usar isso e vai fazer isso sobreviver, vai se fazer isso sobreviver, né? Em um tempo que é o tempo meu, não o tempo que o outro quer que a gente tenha. Eu acho isso muito importante da gambiarra. E aí, para a gente chegar mais num encerramento dessas questões e poder conversar sobre isso, eu trouxe aqui o Failure, que é essa rede, que é uma rede de pesquisadores de inovação, né, coordenada pelo Instituto de Estudos Avançados de Madrid, que reúne 11 universidades participantes de 10 países europeus e americanos e é projetado para oferecer uma visão inovadora do fracasso com uma perspectiva interdisciplinar e transnacional.
A Have Failed tem como objetivo oferecer ferramentas críticas para analisar e reverter narrativas tanto externas quanto autoimpostas sobre o fracasso. Cara, eu acabei de descobrir essa rede, ela é incrível, vale muito para quem trabalha com fracasso, tem artigos incríveis, as universidades são ótimas, tem uma universidade, acho que do Paraná, aqui participando, eu mapeei ali quem é a professora que está para entrar em contato, mas, então ali tem o link do site, mas uma coisa muito importante é isso aqui que também está ali, que há 2 semanas eles fizeram um colóquio, um congresso online, e lá tem todas as palestras desse colóquio, que são absurdamente boas, todas elas versando sobre o fracasso dentro de algum tema. Então, desastre e declive, suicídio e ruína, exílio, culpa, dúvida e derrota, a mancha, enfim, eles vão trabalhando com esse tema, cada pesquisador falando das suas pesquisas e desses eixos, assim, tem o naufrágio e o fracasso. Então, o naufrágio está muito ligado ao fracasso mesmo, a ideia das navegações quando elas fracassavam, assim. Então, o que era esse fracasso? É naufragar, né? Vale muito a pena assistir essas palestras ali, elas são ótimas, algumas mais longas, outras mais curtas, mas trabalham muito bem com essas figuras do fracasso, que são tão importantes aqui quando a gente está falando sobre criação a partir do erro e da gambiarra, né? Outro convite para quem tiver amanhã como um dia livre, eu descobri isso hoje, que amanhã, dia 18, às 7 do horário da Colômbia, vai ter que ver quando eles vão estar falando sobre anarquivo e meios digitais, então já pensando essa arqueologia e o imaginário dos meios. Então o professor Mariano Ramiz, argentino, vai estar dando essa palestra, que é o encontro que vai se fazer em Bogotá. Então essa palestra vai ser aberta, depois era uma convocatória, eu descobri muito tarde, não tive como participar da convocatória, mas tem aí uma grande palestra para amanhã. E aqui eu vou querer mostrar para a gente ver um pouquinho, são 3 minutos, sobre esse trabalho da Miyako, que vai falar sobre esse livro Mother dela, e ele tem uma relação muito bonita com o fracasso, a derrota da vida de uma maneira geral, assim, mas as coisas que sobrevivem e depois as coisas que são lixo. E ela consegue falar isso muito bem, assim, a legenda é em inglês só, né, ela fala em japonês, vai ser curtinho aqui, eu só vou ver se eu vou dar um stop share para eu conseguir ver se eu dei o share do áudio direitinho. Só um segundo. Vamos lá, eu vou só trocar aqui a telinha e já deixar no ponto para a gente ver. E vou dar o share screen again com computer sound optimize. Eu gosto de ficar falando, você sempre fala se eu falo tudo aqui. Ah não, tô com a tela errada agora, né? A tela do OBS não vai me ajudar Não muito vai. agora. Agora sim. Vamos lá. Agora sim, vamos. で傷跡を取ってる時に実は母が亡くなったんですよね。で亡くなるちょっと前にうちの母は大きなやけどバーンねやけどしてって死にそうになって大きなやけどをしててその傷跡を、ね、取りたくてはなかなか取れなかったの。それが母が84歳の誕生日の日にね取らせてって言ったら本当に素直にあんま取らせたくなかった人だったのね嫌がる人でもいいよって言って取ったのがマザーズなんですよ、でもその10ヶ月後に彼女は亡くなってしまう、だからまさかその時死ぬなんて思ってなくてだから、なんか不思議なもんだなと思って彼女だって自分が死ぬと思わないで病院に行ったらやけどした時の血液輸血で C 型肝炎になってしまって肝臓がとっても悪くてね結局肝臓がんで亡くなったんですけれども入院して2ヶ月で死んじゃったでその時死ぬっていうのは全然分かってなくてでも死んじゃったんでいっぱい残されたものがいっぱいあるわけ彼女がでもっと話をしたかったのにちょっとねあっという間になくなってしまったんで話できないじゃん、そうすると残されたものと話したわけでタンスを開けると彼女の下着がいっぱい出てきたのそれも着てないようなね下着いっぱい出てきて
あ、なんだこれはと。まあ、アンダーウェアって下着って第二の皮膚って言われてるんですよ、哲学的に。一番体に近いところにねあるから。そうか、母の皮膚がこんないっぱいあるんだなと思って、それで「マザーズ」というシリーズを撮りました。残されたものは母の化粧品もいっぱいあって、ね、でやっぱり化粧品も撮りたいなと思って全部モノクロで撮ったんです、全て初めから。ね、それで口紅をプリントしてみたの、ね、そしたらなんかすごくさ汚いの。なんかこの赤がなんか薄汚くて、なんか見てたらあ、これはダメだなと。でやっぱり素直にね、赤色は赤色で撮んなきゃいけないなと思って、本当に自然にカラーに映ったの。だからこの口紅のおかげです。であのただあと、私この入れ歯が大好きで、物たち残された物たちって結局本人にとっては大切なものじゃない。でも他人にとってはもうゴミと一緒だよねだからその物たちの悲しみみたいなものをちょっと感じたの、このマザーズっていうのは。だって入れ歯入れる口がないんだもんかわいそうじゃない。でもうなんか口紅だって、ね、唇がないから使えないじゃん。あ、物ってなんかかわいそうだなって実は思ったんですよ。それは広島もあるし同じね。だからマザーズというのはいろんな意味で残されたものたちの、もうこれは要するにそんな遺品として立派なものじゃないから捨てるしかない、ね、捨てるしかない運命のものたちって、今まで大切に本人が使ってたものがすぐゴミになってしまう、その瞬間みたいなものをちゃんと私は取ってあげようと思った。それがマザーズなんですよ。で会話しながら Bom, era essa parte que eu queria mostrar aqui do Mother, como ela vai trabalhar com as questões do lixo, né, das coisas que alguém deixa para trás virarem lixo para os outros. E acho que ela entra em conceitos muito incríveis ali primeiro essa relação da cor, de como ela vai introduzir a cor num livro preto e branco, que é uma coisa interessante para pensar em edição de fotografia, mas para além disso, quando ela vai falar da tristeza dos objetos deixados para trás, né? E quando eu vi isso, eu fiquei pensando muito sobre... Existe uma tristeza em tudo isso, mesmo nesses álbuns que a gente mantém tanto afeto pela nostalgia deles, eles carregam uma melancolia neles, eles carregam essa tristeza, não tem como não ser triste algo que ficou no lixo. Então o que a gente faz é quase que adotar isso para que ele não seja de todo triste, né? Para que alguma alegria, alguma remissão de vida ainda existe nisso, uma pulsão de vida nasça e não só essa pulsão de morte. E acho muito interessante quando ela coloca isso com a mãe e vai falar sobre isso. Eu tenho os dentes, mas não tenho a boca. Eu tenho o batom, mas não tenho a boca para passar isso. Então, como esses objetos vão perder o significado pela falta de desejo, né? Que a Mary Lou Kearlis, a gente viu ela falando isso no encontro anterior. A falta de desejo torna algo lixo, nomeia algo como lixo e tira dele as características que só aquilo tinha. Então, o batom vira maçã podre, porque eles vão estar no mesmo lugar, então eles não são mais o batom ou a maçã, eles são lixo. E como ela fala disso, todas essas coisas que ficam para trás depois que alguém morre, muitos desses arquivos nos chegam por serem algo que ficou para trás depois da morte de alguém. Carrega um tanto da vida dessa pessoa, mas carrega muito da morte dessa pessoa, dessa perda, desse erro final de alguma maneira, né? E de como a gente pode ativar isso com uma outra chave, que é essa chave muitas vezes da própria gambiarra mesmo como atitude política, que é, não, mas eu vou dar mais um tanto de vida para isso. Vou deixar isso existir por mais tempo. Não interessa que a capa caiu, eu vou botar uma argola aqui de, sei lá, um fio para que isso não despenque. Ainda é um álbum, ainda é uma foto, ainda é uma pessoa, né? Ainda há afeto nisso porque a gente coloca. 10 de novembro, então, passada essa primeira aula, 17 de novembro, esses eram os temas que a gente tinha para
abrirmos agora uma conversa sobre erro, gambiarra e essa produção que nos interessa tanto a partir do lixo e dos arquivos, né?